Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal de pequenas palestras espíritas. Hoje eu quero falar sobre a questão das provas, escolhas das provas pelo espírito que está na erraticidade antes de reencarnar na Terra. Todos nós, vocês já sabem, acho que todo mundo já sabia, somos espíritos reencarnados, não é mesmo? E estamos aqui para evoluir. Essa é a finalidade da nossa reencarnação na Terra. Mas eu começo hoje de uma maneira diferente. Eu vou ler aqui para vocês Lucas 9:23, antes da gente entrar no assunto para ver a interligação disso aqui que está na Bíblia com o Livro dos Espíritos. Lucas 9:23. Portanto, em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha bem, isto aqui são palavras de Jesus lá no capítulo 9, versículo 23 do evangelista Lucas. Quando Jesus falou isso, ele deixou taxativamente uma verdade imperativa para todos nós. As nossas provas, as nossas provações e ou expiações têm de ser cumpridas. Nós temos de passar por elas quando precisarmos. E a única forma que a gente fala de tornar mais suaves essas provas é amando muito. Porque todo mundo sabe que o amor cobre multidões de pecados, não é assim? Então nós estamos aqui para evoluir e essa evolução paga pelos resgates de nossas dívidas, que passa pelo arrependimento, pela expiação e depois pela reparação. Então, portanto, se você, meu irmão, está aí hoje, nesse dia, assim, triste, choroso, lamentando a sua vida, que está muito difícil mesmo, você trabalha, você é uma pessoa honesta, faz tudo certo, mas é um passo para frente, dois para trás, nada dá certo, em todos os sentidos para você. Fique sabendo que foi você mesmo que escolheu isso aí. Você está sendo provado, está sendo testado, e muitas das vezes foi você mesmo que escolheu. Pode ter certeza disso. Ah, mas quando eu escolhi? Quando você estava lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar. Os seus mentores espirituais te orientando lá, para que você escolhesse as suas provas. Você tem dívidas, né? Você tem que expiar e depois reparar os seus erros. Então a pergunta 258 do Livro dos Espíritos, esse livro aqui que todos vocês já conhecem, né? Trata exatamente disso. Escolha das provas. E Kardec perguntou assim: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e precisão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, né? Veio, reencarnou, sua mamãe engravidou, você renasceu, começou a viver aqui. A partir dali, recomeça tudo para você. Para você não, para todos nós, para toda a humanidade. O Espírito da Verdade respondeu assim: ele próprio escolhe o gênero, presta atenção nessa palavra, gênero. Ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí Kardec estranhou e fez assim, ó: mas não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Mas não é Deus que impõe as tribulações, o sofrimento, as expiações como castigo? Aí, o Espírito da Verdade tem que explicar tudo isso para Kardec. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E deu um puxãozinho de orelha assim, ó: e de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Essa é uma pergunta que ninguém tem direito de fazer a Deus. Então, quando você estiver sofrendo, não levante os olhos: ó Deus, ninguém gosta de mim, por que está acontecendo comigo? Porque você pode ter a resposta. E com certeza terá. E vai ficar muito envergonhado. Certo? Olha bem. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses atos tiverem.
nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Esse aspecto aqui que eu estou falando aqui, que o senhor falou, deixa claro para a gente a questão da misericórdia e do amor de Deus. Que muitas das vezes a gente fala algumas coisas e a gente é mal interpretado. A maneira de a gente falar, principalmente eu gosto de falar assim de uma forma bem imperativa, na exata forma como está no texto, às vezes as pessoas acham que eu estou esquecendo a misericórdia de Deus. Não estou esquecendo, e ela está aqui, ó. Olha bem, se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, se você tem uma provação muito dura aqui na Terra, consequência de seus maus feitos, ou dos nossos malfeitos em vidas passadas, Deus está sempre dando oportunidade. Isso é a misericórdia eterna e divina que nunca cessa. Você entendeu? Enquanto determinados segmentos religiosos pregam por aí que se você se arrepender e morrer nessa ou naquela religião, A, B, C ou D, você vai para o céu. Se você não se arrepender e não morrer ou nessa ou naquela religião, você vai diretamente para o inferno. Não é assim que vocês estão ouvindo por aí? Não é bem assim. Deus não criou seus filhos para mandá-los para o inferno definitivamente. Afinal de contas, Ele é misericordioso. Mas querem por aí que Deus só é misericordioso se você estiver na igreja A, B, C ou D, ou dentro de um centro espírita, né? E se arrepender. Aí sim, é céu, é garantido. Mas se você não estiver numa igreja A, B, C ou D, ou nem em algum centro espírita, aí é inferno garantido. Nada disso. Nada disso é verdade. Por quê? Por causa de tudo que fala, misericórdia divina. A misericórdia de Deus, ela não tem assim um limite, não. Ela não tem assim, ó. Ela não tem uma condição. Se tem misericórdia. Se não for assim, não tem. A misericórdia existe. E a reencarnação é a prova dessa eterna misericórdia. Para você, para eu, para todos nós. Nos arrependermos definitivamente dos nossos pecados, nos melhorarmos intimamente, depois expiarmos as nossas faltas e depois repará-las junto com as leis de Deus. E aí eu estou fazendo aquela evolução, estou fazendo aquele caminho de volta para o Pai. É assim que funcionam as coisas, né? Aí diz aqui, ó, demais cumpre se distingue o que é obra da vontade de Deus e o que é repetindo. Demais cumpra se distinga o que é obra da vontade de Deus do que do homem. Bem, dessa forma que está escrito. Se um perigo vos ameaça, não fosse vós quem o criou, e sim Deus. Olha o que está dizendo aqui. Todos os perigos que estão no mundo, né? Até os perigos foram Deus que criou. Vamos imaginar uma selva africana cheia de leões, animais selvagens e violentos. Não foi Deus quem criou aqueles animais? Foi, não foi? Um mar cheio de tubarões, dos mais violentos. Às vezes se coloca até as placas. Cuidado, tubarões. E você que é muito bom nadador, muito bom mergulhador, escolheu até a profissão de mergulhador para exercer na terra, se aventura por ali. Se um tubarão daquele te comer, isso aí foi porque Deus não te abandonou, né? Quer dizer, o perigo está ali. Se você escolhe se expor a ele, você sabe que você pode correr risco. Você entendeu? Olha bem, bem claro, se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Agora, vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, na escolha das provas do lado de lá, muitas das vezes nós estamos escolhendo assim um tipo de profissão, um tipo de serviço que vai nos deixar assim em constantes riscos.
tá? Deus permite. Deus permite que isso ocorra. Você escolheu. Então você já tem que saber de antemão que você tem que ter força suficiente para não se expor àquele risco, tá bom? Muito bom. A pergunta 259 está assim: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero, presta atenção, gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Nos respondemos uma vez, todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas das vezes consequências de vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, vamos supor assim, você escolhe nascer num bairro paupérrimo, cheio de tudo quanto é possibilidade de você ser arrastado para as tentações diversas. Droga, prostituição, e tudo você pensar, imagine você e tudo. Você escolhe nascer ali para testar a sua força de vontade contra esses arrastamentos que estão dentro de você. Então você escolheu. Então você sabe, você vai nascer ali, é um lugar de muita pobreza, de muita miserabilidade e tudo de ruim que existe. Então se você não sucumbir e for arrastado, né, você já sabia de lá que estaria exposto àquilo. Então você não escolheu assim, por exemplo, eu vou escolher tal dia assim, eu quero entrar num bar, alguém me oferecer, por exemplo, droga e eu não aceitar. Não, essas minúcias, esses detalhes não existem não. Tudo isso são consequências do gênero das provas que você escolheu. Entendeu? Você escolheu nascer ali, beleza. Ali vai ter uma gama enorme de possibilidades de você errar e falhar. Aliás, é só o que vai ter. Agora, caberá você resistir, certo? Então, continuando aqui, assim, ó. Ignorava, porém, os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o Espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão. Mas ignora se verificar ou não essas vicissitudes, se elas vão lhe ocorrer. Os acontecimentos secundários, meu irmão, se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais. Os que influem no destino, se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, né, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias. Entendeu isso aí? Então é assim as suas provações, é assim que você está vivendo, tá? Nós estamos sofrendo. Agora, se vamos cair em razão desse sofrimento, isso é conosco. As oportunidades vão surgir, mas eu é que tenho que ter forças de vencer, nós. Mas se a gente não tiver forças e cair, e às vezes voltar para o lado de lá, mais cheio de dívidas ainda, não se preocupem. A misericórdia de Deus é eterna e as oportunidades em novas reencarnações nos serão dadas. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso. Fiquem todos com Deus.